Estamos chegando, muito bom dia para você. Estamos chegando com o nosso Pingado desta quarta-feira, dia 7 de janeiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E olha, peço que você que está nos acompanhando pelo streaming que você estiver nos ouvindo, que você aperte no curtir, no sininho, no que tiver aí para dar um apoio aqui para o nosso trabalho e também para que você receba em primeira mão as principais notícias do Piauí cedinho. Às 4 da manhã a gente já coloca no ar o seu streaming preferido. Vamos aos destaques de hoje. Governador Rafael Fonteles sai de férias e quem fica no comando do estado já a partir de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Aderson Nogueira. E olha, mal começou 2026 e o governador Rafael Fonteles, ele já mostrou que esse ano é de campanha eleitoral e isso já se iniciou. Ele sai de férias, só que agora acaba de fazer um anúncio na rede social oficializando sua preferência pelo nome do futuro candidato a vice-governador em sua chapa e também conclamou os políticos da base para se unirem para derrotar toda a oposição. E olha, o Parque Poticabana deve ser cedido para a iniciativa privada. A Secretaria Estadual de Administração lançou o edital de licitação para que uma PPP possa gerir o Parque Poticabana. E atenção para quem é microempreendedor individual. Tem circulado aí um golpe na praça e quem é MEI deve ficar atento para não cair. E olha, o governo do Piauí decretou o estado de emergência zoossanitária em todo o território do estado após a confirmação de um foco de peste suína clássica no município no norte do Piauí. Meus amigos, olha, a gente tem também aqui uma outra informação para quem está precisando de um empréstimo, pequenos empréstimos. É a Prefeitura de Teresina que vai lançar 4 linhas de crédito por meio do Banco Popular. O Pingado, seu café com notícia, começa agora. Um oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger e Only Acabamentos. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Meus amigos, o governo do Piauí terá um comando interino a partir de hoje. Quem assume o cargo é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Aderson Nogueira. Essa mudança acontece porque o governador Rafael Fonteles entra em um período de férias e só volta ao posto no dia 19 de janeiro. A transmissão do cargo está prevista para as 10 da manhã no Palácio de Karnak, em uma cerimônia reservada, sem acesso ao público, com a presença apenas de magistrados e familiares convidados. Aderson Nogueira assume o comando do governo do estado porque tanto o vice-governador Temístocles Filho quanto o presidente da Assembleia Legislativa Severo Eulálio também estarão fora do estado em férias. Antes da transição, Aderson e Rafael Fonteles se reuniram para alinhar os detalhes do período interino. Já como governador em exercício, Aderson Nogueira tem agenda prevista para a próxima semana no sul do estado, em Santa Filomena, onde participa da entrega de títulos de propriedade pelo programa Casa Legal. E olha, Rafael está saindo de férias deixando um climão no PT. Em anúncio feito nas redes sociais, o governador reafirmou uma preferência que já vinha se confirmando há muito tempo, que o nome do futuro candidato a vice-governador em sua chapa deve ser o do ex-secretário de Educação, Washington Bandeira. Pelo menos é isso que ele quer. É a primeira vez, desde que assumiu o governo, que Rafael fez um anúncio direto e público sobre a composição da chapa majoritária, antecipando um debate que oficialmente só deveria acontecer mais adiante. O nome de Washington Bandeira, no entanto, não é consenso dentro do próprio PT. A definição formal dos pré-candidatos só deve acontecer na convenção partidária prevista para julho. A gente está em janeiro, o que faz com que o movimento do governador seja visto por setores da legenda como antecipado e centralizador. Do outro lado, na ala conservadora do PT, tem o ministro Wellington Dias, que publicamente defende que essa decisão deve ser do partido. Só que nos bastidores o que se sabe é da intenção de que o candidato a vice-governador seja o filho dele, o médico Vinícius Dias, que agora passou a se fazer presente em reuniões políticas.
A articulação segue ativa e silenciosa, mesmo após o anúncio público do governador. A movimentação expõe uma disputa de força dentro do próprio grupo político. De um lado, Rafael Fonteles, no comando da máquina estadual, do outro, Wellington Dias, principal liderança histórica do PT no Piauí. E a pergunta que ganha força no meio político é direta. Quem tem mais poder hoje para definir essa chapa? Wellington ou Rafael? A movimentação repercutiu fortemente nos bastidores e reacendeu o debate sobre os rumos da gestão e da sucessão estadual. O Pingado conversou com especialistas para analisar as declarações do governador. O professor da Universidade Federal do Piauí, pós-doutor em ciência política, Kleber de Deus, comentou a polêmica e acha que muita água deve correr até a convenção. Não significa dizer que esse nome será referendado pela convenção do partido. O partido tem outras lideranças, o partido tem outros nomes a serem discutidos, o partido tem uma base aliada do governo que precisa ser ouvida e escutada, e o governador, apesar da primeira experiência executiva que ele tem, eletiva, é o cargo de governador, ele é inteligente, ele sabe que precisa ouvir a base aliada, ele sabe que precisa ouvir as lideranças que compõem a base do governo, como o MDB, como o PSD, ele não pode ignorar as lideranças do próprio partido do vice-governador Temístocles Filho, como o próprio Temístocles, como Marcelo Castro e vários outros. E isso ele tem que levar em conta também, e ele vai levar em conta. A ideia dele preferir um nome também não está errado. Ele tem uma preferência, ele deixa claro e transparente essa preferência, o que, de certa forma, para o jogo político é importante, porque não está fazendo nenhuma atividade às escusas de todo mundo, ele está deixando claro e transparente a preferência dele para ser o vice-governador e vai para o campo democrático do próprio Partido dos Trabalhadores na convenção bater o martelo de quem será o seu vice. Porém, o governador ele precisa entender que ele não chegou aí sozinho, ele chegou compondo uma base forte, uma base de apoio forte, uma base de apoio que foi costurada, construída pelo senador e ministro Wellington Dias, tendo seus aspectos positivos ou negativos dessa construção da base governista do Partido dos Trabalhadores no Estado ao longo dos mais de 20 anos, mas é uma base construída pela liderança do ministro Wellington Dias e, obviamente, tenho certeza que o governador também vai ouvir o ministro Wellington Dias no momento, na definição do seu candidato a vice-governador. Além da indicação do vice, Rafael afirmou que até julho pretende visitar os 224 municípios do estado para inaugurações de obras e agendas institucionais. Apesar da proximidade da eleição, o governador sustenta que as visitas não configuram campanha antecipada, mas seriam desdobramentos naturais da gestão. Nós ouvimos um outro cientista político, o professor Germano Lúcio, que observou que o governador pode sim inaugurar obras até o período estipulado pela Justiça Eleitoral e tem legitimidade para indicar o nome para vice. É o que ele acha. Já sobre o discurso de querer eleger todos da sua base, o discurso pode soar como uma arrogância e mudar o jogo político. Eu vou explicar. É que o governador também nas redes sociais disse que era para o seu grupo político se reunir para que ele consiga ocupar a maior parte das vagas que estarão disponíveis nas próximas eleições. Às vezes, dependendo de como seja dito a coisa, a população acaba não vendo com bons olhos determinadas falas e discursos, porque pode soar de uma outra forma e ter um efeito perverso. E as pessoas acharem que o cavalo já está selado, então, peraí, que não pode ser assim. Existe o risco do efeito perverso nos discursos políticos quando eles tendem a ser mal interpretados. E pode parecer arrogância e, por outro lado, ele pode apresentar confiança no grupo que o acompanha nesse processo de reeleição.
Mas como a política é volátil, como a política ela é, às vezes, traiçoeira também, deve-se ter muito cuidado com o que se diz e com o que se recebe daquilo que foi dito, porque uma vez que você fala, a fala deixa de ser sua. Ela deixa de te pertencer e passa a pertencer a quem recebe e a quem interpreta. E o governador está sujeito a isso. O que se pode esperar é que ele tenha abertura para o diálogo, humildade para esse diálogo, para ouvir todas as lideranças que compõem a sua base aliada para, logicamente, lograr êxito na eleição de 2026. É natural que um governador que tenha 80% de aprovação, mais de 70% de avaliação positiva do seu governo, ele tende a ficar um pouco mais confiante no resultado eleitoral, mas não pode esquecer de ouvir a base política que o sustenta. Isso jamais. A 45 Burger, eleita uma das 100 melhores hamburguerias do Brasil, segue escrevendo uma história de sucesso no serviço de alimentação. Agora a marca cresce ainda mais com a chegada da 45 Pizza, trazendo a mesma qualidade e experiência que fizeram da 45 uma referência. A nova unidade, na Morada do Sol, já está de portas abertas, um espaço pensado para toda a família, com brinquedoteca, ambiente climatizado e área para eventos, que promete ser um novo ponto de encontro em Teresina. Pingado, com Felipe Pereira. Vamos falar de obra, de construção, de deixar a casa bonita. A Only Acabamentos está em transformação. A essência permanece, o cuidado continua, mas a forma de pensar ambientes na sua casa, por exemplo, amadurece. Vem aí uma nova fase, com mais qualidade, experiência, personalização. Projetos com olhar autoral, escolhas mais precisas, acabamentos pensados como parte de um conceito e não como um detalhe apenas. Uma Only mais contemporânea, mais sensível ao projeto, mais individualizada. Em breve, uma nova marca. A mesma essência, um novo momento. Only Acabamentos fica na Avenida Homero Castelo Branco, número 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. Olha, se você é microempreendedor individual, deve ficar atento, porque tem um novo golpe circulando nas redes sociais. Se chegar uma mensagem no WhatsApp falando em dívida no CNPJ, usando o nome ou logo do governo federal e pedindo para clicar em um link, desconfie, isso é golpe. As mensagens que estão circulando dizem que o CNPJ foi suspenso, pedindo um pagamento via Pix. Vale lembrar que a Receita Federal não envia cobranças por links e a Prefeitura não pede dados por mensagem. O governo não cobra por WhatsApp, o governo não envia Pix por mensagem e o CNPJ não é suspenso por atraso. Recebeu algo assim? Não clique, não responda, não informe seus dados. Em caso de dúvida, procure orientação segura e gratuita no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Piauí, o SEBRAE. O Instagram do SEBRAE é o SEBRAE PI e o número 0800 570 0800. A Prefeitura de Teresina deve abrir uma linha de crédito para empreendedores da capital. A princípio, deverá ser disponibilizado o valor de R$3 milhões para empréstimos aos pequenos e médios empreendedores. A Prefeitura da capital, para a gente explicar melhor, por meio do Banco Popular, deve aplicar esse valor que eu falei neste ano de 2026, R$3 milhões. Segundo o gerente do Banco Popular, José Alfredo Rocha, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da capital, SENDEC, deve apresentar até o fim do mês para a Câmara de Teresina uma proposta de projeto de lei que vai criar 4 linhas de créditos para empreendedores da capital. Com essas linhas, o empreendedor vai poder investir em mercadorias, ampliar e melhorar a estrutura do seu negócio, até mesmo adquirir maquinário. O projeto também terá uma linha voltada para mulheres que participam de programas sociais da Prefeitura. Então, nessas linhas de crédito, a gente vai ter uma linha de crédito de capital de giro, para que o empreendedor possa movimentar o seu estoque, enfim, dar uma revitalizada financeiramente e poder vender mais. Outra linha de crédito que a gente está propondo é de investimento, né? Aquele empreendedor que precisa comprar uma máquina, um equipamento, para fomentar o seu negócio e, consequentemente, a maior produtividade e uma melhor entrega
para o seu cliente. E além dessas 2 linhas de crédito, que são voltadas para empreendimentos formais e informais já estabelecidos no município de Teresina, a gente está propondo também outras 2 linhas de crédito, uma focada para mulheres. Essas mulheres seriam participantes de programas sociais da Prefeitura, notadamente da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, que foram vítimas, né, de agressão doméstica, que vão participar de programas sociais e também de capacitação de empreendedores. Então, aquela mulher que tiver o perfil para empreender, a gente vai ter uma linha de crédito exclusiva para elas, com taxas de juros subsidiadas, né, bem diferenciadas que a gente encontra no mercado formal dos bancos, né, da cidade. E uma 4ª linha de crédito seria para aqueles profissionais que estão participando de curso de formação da Fundação Alferraz. Segundo o gerente, a intenção é que até o fim de janeiro a proposta já esteja na Câmara para ser votada. Pela proposta, o empréstimo pode chegar até o valor de R$30 mil, com carências e taxas de juros diferenciadas. E o governo do Piauí decretou o estado de emergência zoossanitária em todo o território do estado após confirmar o foco de peste suína clássica no município de Porto, no norte do Piauí, que fica a 170 quilômetros da capital. O decreto tem um prazo de 180 dias a contar da publicação do diário, que aconteceu nesta terça-feira. A medida busca evitar e impedir a disseminação do vírus da doença para outras regiões. A peste suína clássica é uma doença viral altamente contagiosa que afeta suínos e javalis, causando alta mortalidade e grandes prejuízos econômicos. Só que não ataca humanos, isso é importante a gente dizer. Seus sintomas incluem febre alta, apatia, manchas vermelhas ou roxas na pele, fraqueza e problemas respiratórios reprodutivos, sendo transmitida por contato direto, alimentos contaminados, como embutidos crus e veículos. Com a medida, a movimentação deste tipo de animal, a circulação de produtos derivados dos suínos com risco de contaminação passaram a ter que cumprir regras e procedimentos técnicos. A decisão do governo estadual se baseia em laudos laboratoriais emitidos pelo Laboratório Federal da Defesa Agropecuária de Minas Gerais, que é vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, que confirmaram a presença da doença em suínos aqui do Piauí. Olha, quando se trata da sua saúde, confiança é tudo e confiança se constrói com o tempo. A Clínica Gastro celebra 20 anos de história e conquista a UNA 3, o nível máximo de excelência em saúde no Brasil. Isso significa a tranquilidade de que a sua saúde está amparada pelo mais alto padrão de qualidade. Clínica Gastro, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado, com Felipe Pereira. Gente, o Parque Puticabana, que já foi cartão postal da capital e um símbolo de espaço público de lazer do teresinense lá na década de 90, passará a ser gerido por uma empresa privada por meio de uma PPP, Parceria Público-Privada. Nesta semana, a SEAD lançou o edital para que as empresas interessadas em gerir o parque apresentem suas propostas. O recebimento dessas propostas dos interessados será no dia 27 de fevereiro, das 10 da manhã às 11 da manhã, na sala da Superintendência de Licitações e Contratos, no segundo andar da SEAD. Posteriormente, no dia 5 de março, às 11 horas, vai ter a sessão pública para a abertura das propostas no auditório da SEAD. Os interessados poderão ter acesso ao edital por meio do site da Secretaria de Administração. A empresa que ganhar a licitação vai administrar o parque pelo período de 35 anos a partir da assinatura do contrato. A concessão de uso do parque tem destinação específica para a administração, operação, manutenção e exploração, com inclusão de obras de reforma e modernização do espaço. A ideia é que a iniciativa privada invista em requalificação dos espaços, modernização da estrutura e ampliação das atividades culturais, esportivas e de lazer, assegurando o uso público, o acesso gratuito e a valorização ambiental e turística do local. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.
Meus amigos, vamos encerrando o nosso Pingado desta quarta-feira, dia 7 de janeiro. Pingado tá aqui sempre, gente, de segunda a sexta-feira, te informando. E é um oferecimento da Clínica Gastros 45 Burger e Only Acabamentos. Pingado. Pingado. Com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.